Depois a gente brinca, tá bom? Tá gravando? Muito bom. Boa noite, pessoal. Boa Espero noite. que esteja bem com todo mundo. Né? Nós vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo sobre a mediunidade. Você lembra que nós ficamos umas 4 semanas aí, 4 estudos falando sobre a classificação dos médiuns. Nós não falamos sobre mediunidade, né, diretamente, um estudo específico de mediunidade. A gente falou sobre classificação dos médiuns, e é óbvio que dentro da classificação a gente fala um pouco sobre o fenômeno da mediunidade. Só que nós fizemos um estudo sobre como é que é a mediunidade de efeito físico, como é que é a mediunidade de efeito intelectual. Né? Nós não falamos sobre isso, tá? Futuramente nós vamos falar. Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento da faculdade, né? A gente vai abordar de maneira que esse entendimento fique para uso pessoal da pessoa, né? Sem vínculo com o ambiente religioso ou com um grupo, tá? Um grupo mediúnico. Por quê? Porque a faculdade mediúnica, ela independe disso. Ela independe de você estar em grupo e depende de você estar vinculado a um âmbito religioso, tá bom? Os conceitos, as definições que a gente vai falar hoje sobre o desenvolvimento da faculdade, eles podem ser empregados pessoalmente ou a pessoa estando em grupo, seja um grupo religioso ou não, ok? Então, vamos lá. Então, nós vamos falar sobre esses 4 grandes temas, tá? O desenvolvimento da faculdade, principalmente para o médio falante, escrevente, que é o que mais tem, né? Então, a gente tem que trazer esse estudo para os médios falantes e escreventes. Embora vai servir para qualquer faculdade mediúnica. Nós vamos falar sobre as manifestações, né? Como é que essas manifestações se dão, como é que se dá a comunicação com o espírito desencarnado, né? O que facilita o desenvolvimento da faculdade, os indícios do desenvolvimento dessa faculdade, os escolhos e inconvenientes da faculdade mediúnica, tá? Ou do médium, né? Quando ele está trabalhando, utilizando a sua faculdade. A grande dúvida, muitas vezes, que pairam sobre os trabalhadores, se boa parte daquelas informações, ou para quem está começando, se a informação é dele ou não é, né? É meu ou é do espírito? E para quem já é um médium feito ou formado, aquela pessoa que já está, pelo menos, aí uns 4, 5 anos, atuando de maneira regular, né, mediunicamente, né, que a gente já considera com esse tempo que a pessoa seja um médium feito ou formado. Nós vamos falar disso também, tá bom? Com mais detalhes. Então, vamos lá. Então, os médios, o desenvolvimento da faculdade, lembra, é para toda pessoa que vai trabalhar mediunicamente, ok? Mas nós estamos trazendo aqui para o médium falante e escrevente, principalmente porque na Umbanda a gente lida com o médium falante, né? Nós trabalhamos, entre aspas, incorporados, né? E as entidades utilizam a nossa fala para transmitir a informação e a comunicação. Mas também utilizam da escrita, como nós já tínhamos conversado. Mas hoje a mediunidade mais empregada é os médios mais empregados são os falantes, que é muito mais fácil, é muito mais cômodo, embora há uma dificuldade no registro da comunicação. Então, os médios falantes escreventes é o gênero mais espalhado, né? O mais empregado que a gente tem, mas principalmente os falantes, né? É o gênero mais simples e mais cômodo, é muito mais fácil, né? A gente consegue ter registrar, principalmente se for escrever, a gente está no papel. Mas no médio falante, nós temos a possibilidade de... Opa, deixa eu abrir aqui. De fazermos gravações, né? Nós podemos gravar esse registro, seja utilizando um computador, um gravador, um dispositivo tecnológico só grave,
um celular. Então, nós podemos gravar o áudio da comunicação, seja num ambiente que você está fazendo essa comunicação com os espíritos sozinho ou em grupo. Tá? Em grupo, nós não temos muito hábito de fazer isso. Muito hábito de fazer isso. Mas acho que seria interessante todo trabalhador dispor ali ao seu lado de um recurso de gravação, porque às vezes a entidade pode lançar a mão disso. Da mesma forma como nós temos o papel e a caneta. Né? Então, a entidade pode querer fazer uma gravação ali, né, e que aquilo fique registrado de maneira direta, sem precisar de alguém depois para poder interpretar. Então, na Umbanda a gente tem o Cambone ele faz a interpretação do que a entidade falou. Só que nem sempre a interpretação diz o que realmente a entidade falou. Né? Então, nós estamos falando mais dos médiuns escreventes e falantes. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui também. Pra gente poder abrir aqui, ó. Opa! Lembre, gente, fica à vontade a gente poder perguntar, tá? A hora que vocês quiserem, né? E o médium escrevente, você pode registrar no papel, na caneta, ou você pode registrar também em recurso digital. Né? Você pode também utilizar um celular, notebook, para poder registrar aquilo que está sendo escrito, né? Então, para o médium falante e escrevente, a gente vai ter alguma condição que a gente tem que considerar, que é a classe do espírito que está se comunicando, né? Porque nem sempre a entidade ela se comunica com clareza. Ou melhor, essa relação entre o médium e a entidade, às vezes fluídica, não fica muito bem ajustada. E aí a comunicação que é dada ela não vai com muita clareza. Isso pode ser por conta da classe do espírito comunicante. Nós não falamos ainda da escala espírita aqui, né? Mas nós temos 3 ordens, que é os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. Então, quando o espírito ele é imperfeito, né, e aí a gente vai ter várias classes dentro dessa ordem, nós temos espíritos brincalhão, espíritos que querem mistificar, né, espíritos que se apresentam de maneira violenta. E aí causa uma certa dificuldade nós entendermos aquilo que está sendo expressado. O espírito pode estar numa condição de inconsciência do lado de lá e acoplado ao médium. Né? Então, nós temos as situações. Isso precisa ser levado em consideração. E aqui a gente tem também a qualidade, né, física do médium, uma classificação segundo a qualidade física do médium, que também pode interferir no gênero de comunicação da escrita ou da fala. Eu até coloquei aqui, ó, para a gente poder abrir lá. Ó. A gente falou dos médios, vocês lembram? Dos médios calmos, dos médios velozes e dos médios convulsivos? Que é uma qualidade física do médium. Né? Então, para o médium escrevente falante, é importante a gente identificar qual que é o nosso padrão. Nós temos mais calma para falar, ou a gente fala de maneira mais veloz, que a gente come as palavras às vezes. Quando eu falo a gente fala, eu estou considerando o médium incorporado pelo espírito, tá bom? Porque isso é uma característica física do médium. Né? E às vezes o interlocutor, o outro que foi procurar o médium, ele não consegue entender o que está sendo dito. Nesses casos, é possível o médium tentar controlar a velocidade que ele está falando. Ou às vezes o médium está falando muito devagar. Né? É preciso acelerar um pouquinho essa velocidade de fala para que a informação ela fique clara. Tá? A informação fique clara. Vamos voltar lá, desenvolvimento. Bom. E a gente sabe também que para o desenvolvimento da mediunidade e para se ter essa faculdade, isso independe de idade, tá? Então, se eu sou mais novo, né? Sou um adulto jovem, eu sou um adolescente, a mediunidade pode manifestar em mim. Com todas aquelas classificações que nós já estudamos, né? Ela pode se manifestar. Independente do sexo, né? Ou do gênero, independente do temperamento da pessoa, independente do estado de saúde. Isso a gente já sabe, mas é importante a gente frisar isso. Tá?
Porque chega um momento na vida que a pessoa acha que não, que até trabalha, né, num grupo mediúnico, que fica lá mais como, entre aspas, médium de suporte. E ela acha que ela, nenhuma entidade nunca vai se comunicar através dela, dessa mediunidade mais ostensiva, né? E chega um momento da vida dela que às vezes começa a ter as manifestações, tá? Começa a ter as manifestações. E depende da inteligência e independe da moralidade. Então, a questão da moralidade é algo muito questionado por quem não estuda a mediunidade. Ah, por que fulano, ciclano, que tem tanto uma moral duvidosa, né? Por que a pessoa tem uma faculdade tão ostensiva? A gente questiona isso. Por quê? Seria melhor se ela não tivesse? Mas não são exatamente essas pessoas que precisam mais, né? De recursos, ferramentas a mais, para ter a possibilidade, às vezes, de acelerar o processo de desenvolvimento moral dela, porque o contato com os espíritos permite isso. Permite. Né? Permite isso. Se a pessoa tiver um mínimo de senso, de discernimento, ela vai conseguir entender que essas informações a mais que chegam até ela permite que ela desenvolva ou se esforce para vencer suas más tendências e desenvolver a sua moralidade, sua relação consigo mesmo e com o outro. Então, a manifestação do desenvolvimento da faculdade, ela independe dessas circunstâncias, tá? Embora a gente sabe que a saúde, né, quando a pessoa tem uma saúde, às vezes, mais frágil, e que nessas circunstâncias a ligação dela, né, ser espiritual com o corpo, fica mais frouxa, as percepções aumentam, tá? As percepções aumentam. E depois vem esse terceiro aspecto, que é a comunicação com o espírito, que é um dos mais importantes para a gente, né? Então, vamos lá. Item 1 aqui. Quais são as principais dificuldades que a gente tem em entrar em relação, em comunicação com os espíritos? Então, nós temos dificuldades de ordens materiais, que nós já comentamos nos estudos, né? Que são as relações fluídicas, tá bom? As questões energéticas, de acoplamento, de relação da energia daquele trabalhador com a entidade, com o espírito desencarnado. Então, isso pode ser uma dificuldade, essa relação é uma dificuldade material, tá? Que se vence pelo treinamento. Então, a tendência dessa dificuldade material é ela melhorar com o desenvolvimento da faculdade, na medida que você vai experimentando, e que as relações fluídicas instantâneas são raras no médio novato. Então, se você é um médio que vai começar, existe uma dificuldade maior de haver a relação fluídica minha, que sou um médio novato, com aquele espírito que quer se comunicar comigo. Primeiro que o médium novato vai ter que aprender a lidar com as suas próprias energias, com o afloramento da sua sensibilidade. Porque ele fica mais suscetível às formas de pensamentos, às emoções que lhe são endereçadas. As emoções vão junto com o pensamento. E ele não sabe discernir isso. Então, o medo, o desafio, algo novo, tudo isso interfere nas suas energias, que pode dificultar o acoplamento e a simpatia fluídica com as energias do espírito que vai se comunicar através dele. Então, para o médium novato, né, essa dificuldade material ela é mais acentuada. Tá? Vocês lembram do médium novato? Olha lá. Aqueles cujas faculdades ainda não estão completamente desenvolvidas e que carecem de necessária experiência. Então, novamente, a gente vê o termo experiência aqui, né? Experiência, experimentar. Porque se a pessoa ela julga que ela tem uma faculdade mediúnica, né? E às vezes ela até tem mesmo, mas ela não está vinculada a um grupo, ou ela não experimenta, ou ela não treina, a tendência é aquilo que
murchando, em vez de desabrochar, né? Vai abrochando, vai murchando a faculdade. Porque a pessoa não está treinando, não está experimentando. E nós temos dificuldade, né, de cunho espiritual, propriamente dito, né? Se as relações materiais diz respeito às energias, as relações espirituais diz respeito à condição do espírito. Seja a condição do médium, ou seja a condição da entidade. Mas aqui é mais da entidade que vai se comunicar através do médium. Então, o espírito que que nós evocamos, às vezes o nosso guia protetor, ele está presente, né? Ele aparece na evocação, ele está lá presente, ele está consciente, isto é, ele sabe onde ele está, né? Ele sabe que está num grupo mediúnico, em que ele vai lá para trabalhar, que é diferente de um espírito que sabe que está num grupo mediúnico, mas ele vai ser atendido porque ele está no estado de sofrimento, ele sabe disso, tá? Então, esse espírito está presente, ele está consciente da situação sua, mas ele não tem condições fluídicas para poder se comunicar. Então, às vezes, esse espírito não consegue fazer ligação fluídica com o médium. A verdade é que é o médium que não tem condição fluídica ainda. Ambos não têm, né? Não há essa simpatia. Não há essa simpatia, tá? Fluídica. O espírito, ele pode não querer comunicar, ele está presente, mas ele não quer comunicar. Por N razões. Por N razões. Porque às vezes ele quer que o médium atente para que, quando não há um espírito a comunicar, a mediunidade não vai se manifestar, né? Quando o médium tem muito dúvida, principalmente no médium novato, as entidades às vezes não se apresentam a eles, não se comunica através dele. Por quê? Justamente para ele perceber, ó, semana passada eu dei a comunicação através de um espírito. Essa semana não veio ninguém. Então, isso é um artifício que as entidades utilizam para o médium perceber que ele é médium mesmo, né? E que ele só vai poder dar comunicação se tiver um espírito ali presente. Vem, meu! Por isso que é importante ter cuidado para a gente não forçar a faculdade mediúnica de um médium que está começando. Um médium que é mais experiente, que é um médium feito formado, se ele está no trabalho lá e ele não está conseguindo entrar em comunicação, opa! Mas por quê? Se é um médium já feito formado, por que as entidades não estão utilizando dele, sendo que é utilizado praticamente toda semana? Então tem que investigar isso. Tá? Ou o espírito não tem permissão. Às vezes o espírito não tem permissão para trabalhar. Vou dar um exemplo. Muitas vezes a gente começa trabalhando com uma entidade só, ou uma ou duas. E às vezes essas entidades chamam outros espíritos para poder trabalhar, para poder fazer parte desse grupo, né? Que aquele médium pertence e aquele médium, obviamente, está encarnado. E esse espírito vai lá, participa da reunião, se afiniza mais com aquele médium, os espíritos da família espiritual ligados àquele médium. Com o tempo, há um ajuste fluídico melhor, o espírito comunica. Vamos colocar lá, dar o exemplo. Estava trabalhando com o pai José. Aí, de repente, aparece o pai Cipriano, né, para trabalhar. Ou o pai João. Mas aí, numa outra reunião, eu sinto a presença das duas ou das três entidades, e aí só uma vai lá e comunica. Vamos colocar aqui pai José, que foi lá e trouxe uma comunicação. Mas, às vezes, o pai Cipriano queria comunicar também. Mas, por algum motivo, não foi lhe permitido comunicar. Então, o espírito ele quer comunicar, ele consegue ter uma relação fluídica com o médium, mas ele não tem a permissão. Isso é um exemplo para a gente entender, tá? E tem as situações em que... Opa, tá errado aqui.
em que o espírito está presente, mas ele está inconsciente. Mas é óbvio que aqui são espíritos na condição de espíritos sofredores, né? Os espíritos sofridos. Que desencarnaram, estão na região do astral, sem saber que desencarnaram, né? Acham, muitas vezes estão em estado de sonho, estão dormindo no plano astral, tá? Ou estão no estado de sonambúlico no plano astral. Né? Uma coisa muito curiosa. Então, nós temos essas duas dificuldades, tá? Materiais e espirituais. Então, para quem for trabalhar, né? Quem está começando, opta por evocar, por chamar um anjo de guarda, o guia, o protetor, o orientador espiritual e evolutivo seu. Não importa se é um preto velho, se é um caboclo, isso não tem importância. O teu anjo da guarda, aquele espírito responsável pelo seu processo reencarnatório, que ele ali se faça presente. Tá? Seja numa reunião mediúnica em grupo ou individual que você faça na sua casa, para você treinar sua faculdade, treinar suas percepções junto às entidades, para depois você ser um instrumento mais fiel. Uma outra dificuldade é que os espíritos que simpatizamos nem sempre estão aptos a responder ao nosso chamado. Então tem pessoas que falam assim, o meu preto velho, meu caboclo, está sempre ao meu lado. Não está, gente. Porque essas entidades, elas têm muito trabalho a fazer. Quem pode estar ao seu lado, às vezes, de maneira mais constante, são entidades que exercem uma função social no plano astral, que é de fazer a tua guarda individual, por conta do trabalho que você executa. É o que nós chamamos, muitas vezes, de agente de justiça, né? A gente vai ter Exu, a gente vai ter os caboclos guerreiros, índios, né? Purios e vários outros. A gente vai ter os boiadeiros e várias outras entidades que atuam na linha de justiça, que fazem defesa de médios, ok? Então, depois das dificuldades, nós temos os preparativos. Ok, eu já sei dessas dificuldades, agora já estou ciente, né? Eu não posso evocar qualquer entidade. Então, como é que eu devo me preparar para receber esses espíritos? Primeira coisa, desejo ardente e firme vontade de conseguir-se o intuito. Isso serve para todas as coisas da nossa vida. Tanto materiais quanto espirituais. Né? Materiais ou mediúnicas. Você quer se desenvolver, quer ser médium, quer desenvolver como médium, se você tiver faculdade, mas hoje eu vou, mas eu não sei se eu quero, não. Fica na dúvida. A gente pode ter dúvida da presença da entidade ou não. Mas não pode ter dúvida do trabalho que a gente vai fazer. Não, hoje eu vou fazer. Vou fazer isso para atingir esse objetivo. Então, um desejo ardente, uma vontade firme de conseguir aquilo que a gente está buscando. Ter calma, né? Calma, isto é, não ficar revoltado, não ficar desanimado, embora pode acontecer, é normal, são emoções, sentimentos, né? Não ficar entusiasmado, muito ansioso para que o negócio se dê, porque é uma faculdade mediúnica. Então, se tiver espíritos para poder se comunicar, eles vão se comunicar. Se não tiver, eles não vão. Muito embora nós os evoquemos. O recolhimento, isso aqui é um dos fatores principais, tá? A solidão, o silêncio e o afastamento de tudo que possa ser causa de distração favorece um recolhimento. Então, gente, tem que desligar o celular, né? Quando a gente faz esse grupo, é mais fácil. Porque fazendo esse grupo, nós temos os nossos desejos e vontades bem formadas. Nós temos já uma ritoliturgia que propicia a gente entrar em calma, entrar em recolhimento. A solidão, que é uma solidão individual mesmo. Por quê? Porque é uma conexão estreita que você vai fazer com uma entidade. Geralmente com uma entidade. Uma conexão maior com uma entidade só. Então, a gente tem que fechar as nossas percepções para o externo, para outras entidades, e naquela principal que vai trabalhar com a gente. Não é mesmo? Porque senão, se a gente lidar com os nossos pensamentos é meio desafiador, imagina a gente ter que lidar com os pensamentos de várias entidades, né? Não só com uma, mas de várias.
O silêncio, o afastamento de tudo que possa ser causa de distração, favorece o recolhimento. Por que eu estou falando isso, gente? Porque o desenvolvimento da faculdade, você pode fazer ela na sua casa. Tá? Não há problema fazer. Eu não vejo, hoje em dia, com a minha maturidade, eu não vejo problema fazer isso. No sentido de eu pegar as informações do meu anjo da guarda, dos bons espíritos da minha família espiritual. Eu pedi boas orientações para eles, para as decisões que eu vou tomar no meu dia a dia. Isso acontece. Mas a gente tem que saber o que a gente vai perguntar para as entidades também. Né? Porque a gente não vai ocupar o tempo das entidades com futilidades na vida cotidiana. Porque senão que entidade que vai responder às futilidades? Né? Porque nós temos entidades de todos os níveis, aptas a responder as solicitações nossas a qualquer momento. Né? Principalmente se a gente não está aí, por algum motivo, não estamos bem assessorados por nosso próprio descuido. Vontade. Mas é qualquer vontade? Não. Qualquer vontade? Não. Então não é uma vontade efêmera, que age com intermitências e que outras preocupações interrompem a cada momento. Então, gente, a gente tira o nosso tempo lá para poder entrar em relação com os nossos guias e protetores, mas ele está preocupado. Daqui meia hora, que uma hora você tem um compromisso. Está preocupado com a conta. Está preocupado porque você teve um atrito com a tua esposa, com o teu filho. Está preocupado com as coisas do seu trabalho profissional. Então, essa vontade firme aqui, séria, né? Perseverante, contínua, sem paciência, sem febricitação, é algo que a gente desenvolve só com o tempo. A pessoa tem que estar muito determinada. Por isso que aqui em cima está desejo ardente e firme vontade de seguir-se o intuito. Aí você fica doidinho para vai lá tentar se comunicar com seus bons espíritos. E aí, você está doidinho, preocupado com a mensagem do WhatsApp que não chegou sobre isso, aquele problema. Poxa, você está quebrando a sua relação fluídica com os espíritos que vão se comunicar através de você. O espírito não vai tomar teu corpo, não. Não vai. A informação vai vir na tua mente. Tá? Na tua mente. Então, esses preparativos são de suma importância. Né? No médio aprendiz, a fé não é condição rigorosa. Sem dúvida, lhe secunda os esforços, mas não é indispensável. A pureza de intenção, o desejo e a boa vontade bastam. Então, a fé, gente, não é a gente acreditar ou não, né, em alguma coisa, uma fé religiosa, né? Fé em Deus, ou a fé nas entidades, não é uma condição primária para se comunicar. Né? Não é. Mas é segundo os esforços. A pureza da intenção é. Então, qual que é o motivo de eu querer comunicar com as entidades? Ok? Qual que é o desejo que me move? Existe uma boa vontade por detrás disso? São perguntas para a gente poder fazer. Então, nós temos pessoas inteiramente incrédulas que não acreditam em espíritos, que não acreditam em Deus, em nada. E elas ficam espantadas de escrever ou falar a seu malgrado. E olha, nos nossos trabalhos já aconteceu isso, né? Não é mesmo? Tem pessoas que foram lá, tinha ouvido falar recentemente de Umbanda, foram lá, segunda reunião, o senhor está lá, de repente, começou a sentir entidade, recebeu lá o caboclo. Já tivemos situações assim. Então, se por um lado nós temos essas pessoas que ainda não acreditam, está procurando prova, e ela começa a escrever ou a falar, malgrado elas, né? Que a conexão é mais forte.
Por outro lado, nós temos pessoas que estão lá há muito tempo querendo se comunicar e não conseguem. A gente sabe por que disso. Porque a faculdade mediúnica é uma predisposição orgânica, ela está erradicada no DNA. A gente sabe que algumas constituições, na matéria do corpo físico, etérico, elas são refratárias à faculdade mediúnica. Não quer dizer que se a pessoa não treinar, não alcance. É com muito mais dificuldade. Né? Muito mais dificuldade. Vamos seguir adiante. Pessoal, o som está saindo legal? Tá sim, Anderson. Tá sim, Sam. Beleza. Então, depois que a gente tem esses preparativos, né? Você se preparou, aí você vai fazer lá a evocação, né? A gente tem que... Ok, eu vou comunicar com o quê? E com quem? Né? Se eu for comunicar com um ser inteligente, a comunicação existem vários tipos de comunicações. A gente está falando de comunicações inteligíveis, né? Entre espíritos que chegou na fase luminal, tá? Então, para fazer uma evocação, não precisa de fórmulas sacramentais. Ou será que precisa? Quem quer que se pretende indicar alguma fórmula sacramental, pode ser taxado sem receio de impostor, visto que para os espíritos a forma nada vale. Ok? Então, nós não precisamos de preces decoradas, não precisa de cantar ponto, né, para a gente poder evocar os espíritos. A gente tem que ter intenção e pensar naquela entidade, se a evocação nossa for para um espírito específico. Ah, eu quero evocar o meu pai, minha mãe, que já passaram para o outro lado da vida. Ok. O que você precisa fazer? Pensar neles. Pensou neles, você já é uma evocação. Isso é o mais simples de tudo. Mas nós podemos utilizar de vários recursos que fortalecem a nossa vontade. Hã? Que propicia o ambiente, a psicosfera, a nossa egrégora, para a gente ter mais força para chamar as entidades. A gente precisa de uma intenção ou súplica sincera. É claro, aqui a gente está falando quando a gente vai evocar, vai chamar os bons espíritos. Se você for chamar um espírito imperfeito, aí é outra história, né? Aí é outra história. Mas os bons espíritos, eles vão responder à nossa intenção e nossa súplica sincera. Então, um exemplo. Aqui tem um exemplo. Rogo a Deus Todo-Poderoso que permita, venha um bom espírito comunicar-se comigo e fazer-me escrever. Peço também ao meu anjo guardião ser digne de me assistir e de afastar os maus espíritos. É uma súplica, uma oração. Eu posso rezar um Pai Nosso também. Uma forma. Meu Deus do amado. Pai Nosso, Pai no céu. Que fulano, ciclano e beltrano possa vir atender os nossos chamados. Ou a gente pode cantar um ponto. Nós não temos os pontos de abertura? Nós não temos os pontos de chamada das entidades? Né? É uma súplica sincera. Sincera quando o trabalhador sabe o que é que ele está fazendo lá naquele grupo. Qual é a intenção, o objetivo do grupo. Né? É claro que ele está ali para também ele poder comunicar com os espíritos, ou ele procura o médium, ou ele desenvolve a faculdade. Ok. Mas nos nossos grupos, né, na Umbanda, existe um objetivo, um outro objetivo por detrás disso. Primeiro, a gente já sabe que é a transformação moral do trabalhador. Depois, desenvolver a sua faculdade mediúnica. Ou educar essa faculdade mediúnica. Né? E a prática da mediunidade para caridade. Que é através da consulência. A gente não pode esquecer disso nos nossos trabalhos. Porque a Umbanda ainda é a gira de caridade, reunião mediúnica, para poder
prestar auxílio aos encarnados que ali vão. Aos desencarnados também, mas aos encarnados, principalmente aos encarnados que ali vão. E é por isso que a maioria dos médios são médios falantes, e o médio ali, entidade, aproveita do seu psiquismo, da sua condição orgânica, e fala através dele para um consulente que está sentado à sua frente. E quem que responde? E aí, gente? Quem que vai? Quando a gente faz uma súplica lá, quem que vai responder, será? Quem será que vai responder? Você evocou seu anjo guardião, seu preto velho, seu caboclo. É ele mesmo que vai responder ou é um espírito desconhecido? O espírito, ele dá um nome. Já pararam para pensar isso? Então, quem responde tem muito a ver com a identidade do espírito. Tem um capítulo no livro dos médios que só fala sobre a identidade do espírito. Tá? Já pensou se a entidade fala assim, eu fui fulano, nasci em tal lugar, tive tal história, morri. Não. A entidade, na Umbanda, a entidade que vai trabalhar conosco, raríssimas entidades que dão o nome da sua última encarnação ou de alguma encarnação passada. Que conta a sua história com detalhes, de onde nasceu, como que foi a vida delas, pessoas que ela se relacionou. Raríssimas. Então, para nós da Umbanda, quem responde é as linhas, os espíritos enfeixados nas vibrações das linhas de trabalho. Nós já conhecemos. Preto velho, caboclo, cigano, marinheiro, baiano, boiadeiro, criança. Tá? E por aí vai. Recomendação. Dirigir somente aos que eles sabem serem bons e simpáticos e que podem ter motivos para acudir ao apelo, como parentes ou amigos. E aqui tem uma curiosidade. Porque muitas vezes na Umbanda, aquela entidade que se manifesta, às vezes é um espírito comum. É um espírito familiar nosso comum. Vocês acham que todos os espíritos que se manifestam como preto velho foram pais velhos? Foram os antigos magos do passado? Óbvio que não. Né? Óbvio que não. E são esses espíritos parentes nossos que têm mais afinidade fluídica conosco. Nós já tivemos relação com eles em outras vidas. Então é muito mais fácil ter conexões energéticas. E aqueles que a gente sabe que são bons. Né? Bons. Bom? E como é que a gente faz as primeiras perguntas? Isso aqui serve para quem já é médium feito, formado, e para quem já está dando consulência, que também serve para quem está começando. Médium novato. Seja num grupo mediúnico, ou seja no trabalho sozinho. Em casa. Tá? Quando eu falo em casa, não é para atender espírito em casa. É para você atender os seus parentes em casa. Bem que pode ser feito. É você treinar a sua faculdade mediúnica para um fim útil. Que é ter facilidade de trazer aquela informação futuramente para as pessoas que lhe procuram. De preferência num grupo mediúnico. Me pergunta, estás aí? Né? Quando a gente vai fazer a gira lá, muitas vezes a gente recebe a entidade e tal. Algumas vezes a gente tem algumas coisas, algumas dúvidas. A gente pode fazer perguntar, você está aí? Pai Zé, Pai João, Pai Cipriano, esses caboclos, boiadeiros. Queres me responder? Isso aqui são só exemplos, tá, gente? Muitas vezes o diálogo já vai direto. Né? Quando o médio está mais desenvolvido, esta precaução é inútil. Que é fazer essas perguntas básicas, tá? Lembrando que nós estamos falando da escrita e da fala. Ok? Porque se for a mediunidade mental ou
né? Principalmente a mental, né? Que é uma conversa que a gente vai ter com as entidades, e aí vai transformando, às vezes, numa impressionabilidade mais refinada, e você começa a ter uma vidência indireta, uma audiência, e aí os diálogos são mais precisos, são mais diretos, né? Então aí a gente pula essas precauções iniciais. O essencial é que a pergunta não seja fútil, não diga respeito a coisas de interesse particular e, sobretudo, seja a expressão de um sentimento de benevolência e simpatia para com o espírito a quem é dirigida. Você lembra que ali em cima estava para a gente não ficar revoltado com as informações? Imagina se a gente consegue comunicar com a entidade. E aí você quer que a entidade obrigue você a ficar revoltado que você não está tendo resposta. Percebe a entidade? Você pergunta, ainda não responde. Às vezes as perguntas são coisas fúteis. Se a pessoa estudar um pouquinho ou refletir, ela vai ter a resposta. Ela já vai ter a resposta. Eu sei que falando assim, né, pode parecer difícil da gente entender. Mas na medida que a pessoa está num grupo e está praticando, isso aqui que está sendo colocado começa a ficar mais fácil, tá? Mas para quem não tem prática, para quem não está desligado não está vinculado momentaneamente a um grupo, ou o grupo não está podendo trabalhar por conta do Covid, por que não conversar com os nossos guias e protetores? Você pode lançar a mão dessa estratégia. Não precisa inventar a roda, tá aqui, ó. Tá aqui. Ok? Essa parte de comunicação tá na mão. E como é que a gente faz, então? Ok, beleza, já entendi, já sei que a pergunta tem que fazer, já sei como me preparar, né? Já sei como evocar. Já sei que eu preciso ficar me recolhido. Não importa se vai ficar de ponta cabeça, sentado ou de pé. Você vai ficar com a vela, com luz acesa, luz apagada, com incenso, sem incenso, tá? O importante é, você precisa tirar um tempo para isso e tirar todas as distrações possíveis. E aí manter algo que a gente chama de regularidade. Quantas vezes na semana você vai fazer? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7? Por quanto tempo você vai esperar para receber essa resposta? Quando você for fazer? 10, 15, 20 minutos? Por exemplo, eu estou sentado, vou fazer agora, vou tentar comunicar com os espíritos agora. Aí eu sento aqui, sento na cadeira. Eu marco, eu tô falando que eu faço, tá? Eu marco no meu relógio aqui, ó, coloco no timer de 15 a 20 minutos. E aí eu fecho os olhos para poder diminuir a quantidade de informação, né? Informação visual. E fico aqui. Eu faço aqueles preparativos. Essa condição, eu já estou entrando em estado de recolhimento. Fico calmo, sereno. Evoco, pai, né? Permita aí o meu guia protetor possa estar presente, possa me orientar em relação a essas dúvidas que eu tenho, ou possa me orientar em relação a algum comportamento que eu estou tendo que é prejudicial e eu não estou percebendo. As entidades vão responder, gente. Pode ser que não nas primeiras vezes, tá? Mas sempre que a gente pede um auxílio, uma orientação para transformação moral nossa, ela vem, tá? Então, no máximo 15 minutos. Ah, mas se em 15 minutos não veio nada, né? A gente tem que começar a pensar, por que será que não veio? Será que eu consegui ficar tranquilo? Ou ficou aquele milhão de coisa na cabeça, preocupado com telefone, com... As entidades até tentou se comunicar, mas seu pensamento estava em outra sintonia, em outro lugar. Aí você não recebeu mesmo. Não é que nada foi emitido para você. Você não se recebeu. Você não se colocou em condições para receber. Mas 15 minutos geralmente é o suficiente.
E por quanto tempo que a gente vai treinando até obter uma resposta que a gente quer? 15 dias? Um mês? 6 meses? E numa reunião mediúnica em grupo? No caso nosso, a gente faz uma vez por semana, né? Uma vez por semana. Mas e se eu quiser fazer na minha casa? Aí contigo. Quantas vezes na semana você quer fazer? E a questão dos horários, né? Lembra que, como você, os espíritos também têm os compromissos deles. Né? Tem os compromissos. Então, a disciplina aí fala muito. Então, nós temos agora, vamos falar sobre os facilitadores. Tá? Nós temos algumas condições que facilitam a gente saber se a gente tem uma faculdade mediúnica, né? Ou em que nível que ela está. Mas vamos colocar que eu não sei se eu tenho. Eu quero saber. Você pode consultar um espírito. Isso facilita pra gente. E aí você vai perguntar para ele, né? Sou médium. Algum consulente já passou com a entidade que estava contigo? Perguntar isso? Se você é médium? Né? E a entidade responde, filho, você é médium. Você é médium. E aí a pessoa vai lá, começa a treinar e os ensaios se tornam frutíferos. Por que será? Você fez uma pergunta geral. Mas se você fizer uma pergunta específica, sou médio escrevente? Sou médio falante? Sou médio vidente? Sou médio audiente? Sou médio de efeito físico ou de efeito intelectual? A entidade pode responder, não, você não é médio escrevente. Muitas vezes as pessoas procuram e fazem essa pergunta. Eu fui encaminhado para cá porque eu sou médio e eu preciso trabalhar. Mas na Umbanda, principalmente, a gente trabalha muito com médium falante. Mas você vai trabalhar para quê? Para dar consulência? Pode ser que você é médio falante. Ou médio audiente. Até médio vidente dá, né? Dá. Mas para uma comunicação mais estreita tem que ser o falante, no caso da Umbanda. Então eu deixo para nós pensarmos, e se você for um médio vidente? Tiver uma vidente produtiva, tá? Produtiva. Você percebe as entidades que estão acompanhando a pessoa, o consulente. É possível dar uma consulência assim? Se você é médio audiente, é possível conduzir uma consulência, né? Uma gira, você como médium, trabalhador médio, através da audiência? E outra coisa, a quem você fez a pergunta? Qual médium você procurou? Qual espírito você perguntou? Há espíritos levianos, ignorantes, que respondem à torta e à direito, como verdadeiros estúrdios. Já viu aquela pessoa que tudo que você pergunta para ela, ela responde? Ela nunca fala que ela não sabe. Ela responde a tudo. Né? Os espíritos, tem espíritos que também são assim. Então a gente pergunta para aqueles espíritos que sabe que são sérios, são adiantados, e que geralmente respondem de boa vontade a essas perguntas, e indicam o melhor caminho a seguir-se, desde que haja possibilidade de bom êxito. Então isso acontece, né? A gente vai lá, numa casa de Umbanda, e a pessoa vai lá, pergunta, a entidade pede para ela, às vezes, vem, continua vindo aqui, continua vindo aqui.
Então, quando a entidade continua vindo aqui, isso é, a entidade já está indicando o caminho para o desenvolvimento da sua faculdade. Nós temos um outro recurso que facilita o desenvolvimento e a inclusão da faculdade, que é a magnetização com médio falante, escrevente, flexível, né, e já formado. Então, médium flexível e formado é 2 classificações. Depois vocês têm que ir lá e ver de novo, tá? Eu não vou ler aqui, não. Tem que ir lá e ver de novo. Ou vocês querem que eu repita aqui para vocês? O que é? Quer que a gente lê de novo, que é médium flexível e médio formado? Bom, mas enfim. Aí você vai lá e pede para aquela pessoa, você sabe que é um médio flexível formado, para poder te magnetizar, né? Repetido frequentemente e regularmente. Ajuda a vencer o obstáculo material e provoca o desenvolvimento da faculdade. Olha que coisa curiosa. Olha que coisa curiosa. E que a gente usa muito pouco, né? Na Umbanda a gente usa muito pouco para a gente poder desenvolver de maneira específica um trabalhador. Que é, pede para o trabalhador desenvolvido ir lá e magnetizar aquele trabalhador que está começando, ou que está passando por um momento de dificuldade, ele não está conseguindo contato com as entidades. Seja magnetizado. Por quê? A magnetização é a psicobioenergia, um tipo de energia, do espírito, ele joga sobre o outro. E aquela energia vai com determinadas propriedades. A mediunidade é uma condição orgânica, né? Não é um tipo específico de energia. Então, se você recebe essa magnetização de uma pessoa que tem aquela habilidade, facilita você desabrochar ela, desenvolver aquela habilidade. Mas, para isso, o magnetizador tem que ter confiança no seu próprio poder. Então, por exemplo, se eu quero desenvolver a fala, eu vou no magnetizador, ou no médium feito, formado flexível, um médium falante, e peço para ele magnetizar minhas mãos, meus braços, meus ombros? Não. Magnetizar meu laríngeo. Chakra laríngeo. Região da fala. Chakra da comunicação, da expressão. Uma dica aí, ó. Outro facilitador, auxílio de um guia experimentado. Esse guia é um encarnado, gente. É um encarnado, uma pessoa mais experimentada. Né? Pode ser com desencarnado também? Pode. Para passar as orientações gerais. De como é que funciona a mediunidade. Disso que a gente está estudando aqui, ó, o desenvolvimento da faculdade. As pessoas chegam, às vezes, cru demais. Eles têm uma noção de espírito, de vida espiritual, mas está muito recheada de metáforas, de fantasias. E isso pode atrapalhar a faculdade. A pessoa pode cair muito na imaginação. Uma pessoa ser bem orientada de como é que funciona, como que ela deve se preparar, dos indícios do desenvolvimento da faculdade, de como evocar um espírito. Né? Isso ajuda muito. E o auxílio sobre esclarecimento da natureza das primeiras questões e como propô-las, que nós já vimos aqui, né? Opa! Tá aqui, né? Olha lá.
As mais simples possíveis, mas tem outras questões que a gente pode fazer, é claro, né? Óbvio. Então, é uma pergunta que eu faço para a gente responder, como trabalhadores de um grupo mediúnico, em que nós já prestamos auxílio a encarnados que procuram a casa. Como que a gente conversa com uma entidade, um espírito desencarnado através do médico? Como que a gente conversa? Obrigado. Então, a gente não pode tratar os espíritos como deuses, os espíritos encarnados. A maioria está em condição muito semelhante à nossa. Mais evoluídos, muitas vezes sim. São como pessoas comuns. Como a gente vai, por exemplo, assim, um amigo sério, né? Um amigo sério vai tratar assuntos sérios. Dessa forma que a gente dirige uma entidade. Uma reunião séria, instrutiva. É dessa forma. Né? A gente pode perguntar direto, não precisa ficar fazendo muito rodeio. Geralmente as entidades sabem mais ou menos das nossas necessidades. Né? Sabe mais ou menos, tá? Mais ou menos. Como conversar com o espírito. Bom. Aí depois a gente vai ter... Beleza. E nas reuniões em grupo? Aqui eu estou trazendo para o espectro da Umbanda. Né? Eu estou contextualizando. Mas quem vai fazer isso aí é o Gustavo para a gente, tá? Ele vai falar depois para nós, numa outra oportunidade, sobre o desenvolvimento mediúnico na Umbanda. Vai explorar bem esse tema aí. Bom, se a gente já tem dificuldade, muitas vezes, em acalmar a mente, a gente poder depois conseguir receber as informações bem do plano espiritual, e em grupo. Já pensaram nisso? Então as pessoas têm que estar animadas do mesmo desejo e comungando na mesma intenção. Porque isso facilita para as entidades. É óbvio. É óbvio. Tem algumas pessoas que ela chega lá, ela atrapalha a reunião. É mais difícil de formar as energias do grupo. É mais difícil as entidades chegar nos médiuns. Trabalho de gira, de consulência, não é fácil. Porque você tem assistência. Tem um monte de pessoa lá que vai pedir ajuda, as pessoas estão num estado de perturbação mental. Por mais que elas sejam isoladas, né? Sejam isoladas num campo de contenção pelos espíritos que trabalham na casa, a gente tem que hipotetizar que algum tipo de resquício energético pode ficar ali e às vezes atrapalhar o grupo. E um membro do grupo, então? Quando é um membro do grupo? Né? Evocar o anjo guardião ou os bons espíritos. Os espíritos simpáticos a nós. Aqui tem o exemplo da gira de Umbanda, né? Olha lá que belezinha. Opa! Aí, ó. Aqui, ó. Eu tô aqui. O Gustavo tá aqui de costa, ó, no meio da gira. Aqui é a Maria Cristina. Vocês viram? Ó o Ronaldo aqui, ó. Ronaldo tá aqui, ó. Na cadeirinha os consulentes? É. Essa aqui é a verdadeira gira ó, a lagoa, a mata. O lugarzinho tá bom. Bem limpo, energeticamente falando. Os que se reúnem com um intento comum formam um todo coletivo. A famosa egrégora.
cuja força e sensibilidade se encontram acrescidas por uma espécie de influência magnética que auxilia o desenvolvimento da faculdade. Então, de uma maneira geral, só da gente estar lá em grupo com um intento, já facilita o desenvolvimento e o afloramento da faculdade mediúnica. Qualquer grupo, tá, gente? Em qualquer grupo de pessoas que se reúnem para poder trabalhar mediunicamente. Entre os espíritos atraídos por esse recurso e por esse concurso de vontades, estarão, provavelmente, alguns que, olha, notem, descobrirão nos assistentes o instrumento que lhes convenha. Se não for este, será outro, e eles se aproveitarão desse. Isto é, qual é o tipo de médio de efeito intelectual que as entidades precisam para trazer uma informação? Hoje precisamos trazer informação pela evidência de alguém, pela audiência. Não, é pela escrita. Não, é pela fala. Então, eles vão usar aquele médio que eles acham que tem mais flexibilidade. Eles fazem isso jogando fluido para ver se o médio responde àquele fluido. Se há um acasalamento do fluido. E depois, aquele médio ele tem recurso material, instrumento, conhecimento, cultura, para poder traduzir a informação que as entidades querem passar. Principalmente se for pela escrita e pela fala. Então, num grupo com várias pessoas, talvez as entidades tenham mais facilidade de encontrar aquele apto a trazer a informação que eles querem naquele momento. Naquele momento. Certinho? Então, vamos tocar para frente. Bom, então a reunião com um certo número de pessoas também tem uma conexão aqui ó, com a comunicação com os espíritos. Né? Acho que já falei disso aqui. Já trouxe ali. Aí a reunião de Umbanda aqui, ó, a gira de Umbanda com, tá? Que entra aí também. Vou fechar aqui. E nós temos alguns outros facilitadores. Quem está disposto aí a experimentar alguns outros facilitadores? Ai, ai. Então, no tempo do Kardec lá, né? Como o negócio estava começando, algumas técnicas do Oriente, elas vieram aqui, para o Ocidente. E aqui no Ocidente também se desenvolveram algumas técnicas, para ver se a mediunidade era aflorada. Uma delas é fazer algumas ginásticas do braço e de cabeça, né? Por isso que eu botei uma ginasta aqui, né? E que não há necessidade nenhuma disso, tá? E outras pessoas se submetiam à eletrização, que é aqueles aparelhos que dá choque, né? Terapia por choque, para ver se a mediunidade aflorava. E que se viu que isso só podia causar, né, trauma no trabalhador, no médium, desconforto, e não alterava a faculdade mediúnica. Tá? Então não precisa fazer isso, tá bom, gente? Tem um detalhe aqui. Um detalhe. Movimentos suaves que a gente faz, tá? Movimentos que nós fazemos com o corpo físico, eles fazem as energias vitais movimentarem do nosso corpo. E fazem as energias que estão no nosso campo áurico movimentarem também. Inclusive, energias, às vezes, um pouco densas, que estão ali bloqueando aquela região do campo áurico. Então, o exercício é importante? Ajuda sim. Tá? Ele colabora. Mas ele é um fator, o exercício físico é um fator terciário. Tá? Terciário. Pessoal, vocês querem continuar ou parar por aqui?
Como que tá, Nelton? Já Continuar. programação. Continuar. Aqui acho que tem mais, acho que meia hora eu termino. Já viu como é que é o meia hora meu, né? Mas vamos lá. Então, ó. Indícios do desenvolvimento da faculdade. Beleza, você começou a treinar num grupo. Como é que eu posso perceber que eu estou desenvolvendo a faculdade? Primeira delas, aquela faculdade mais ostensiva, nós já falamos muito sobre ela, que é a impressionabilidade ou a sensitividade, que é a percepção dos fluidos da entidade. E no médio escrevente? Movimentos involuntários na mão, ou uma vontade imensa de escrever. Imensa de escrever. E no médio falante? Que a gente mais usa na Umbanda. Médium falante. Qual que é o indício que eu tenho do desenvolvimento? Além da impressionabilidade, tá? Uma pressão forte na garganta. A gente sente como tem uma energia aqui, ó. Às vezes parece que a gente está até movimentando. Alguma coisa está pulando para fora. E uma vontade irresistível de falar. Tem gente que até fala assim, né? Nossa, estou com vontade imensa de falar. Então fala, criatura. Desembucha. Né? Fala que as informações vão vindo. A entidade já colocou um bloco mental de pensamento que ela quer falar na cabeça sua. Você dá vazão agora, por isso fluir as energias magnéticas que as entidades estão transmitindo pelo seu campo áurico, através da mente delas, e chegando no seu campo mental, vai pela boca, sai através de palavras. Então anota aí, gente, detalhinhos aí, ó. Percepção do fluido dos espíritos. Você está na Umbanda, né? Pressão na região da garganta. Vontade irresistível de falar. E os resultados? Eles podem se apresentar na primeira vez. Mas eles podem demorar muito tempo. Então, Kardec aqui, ele orienta, ó. Se você tá treinando por mais de 6 meses e não vem nada, então, né? Talvez você não tenha essa faculdade, não seja para você desenvolver ela nessa vida. Ok? Não é algo absoluto, tá, gente? Isso é uma sugestão de Kardec. Inclusive, reforçada pelos espíritos que ajudaram. Nos textos do Livro dos Médiuns, tá? Pode ser que a pessoa seja um médium produtivo. Vocês lembram do médium produtivo? Olha lá, ó. Os que não chegam a obter mais do que coisas significantes. Monossílabos, traços ou letras sem conexão. É médio? É, mas é médium produtivo. Então não adianta a gente querer forçar. Né? Não adianta querer ficar treinando. Tá? Somente quando a gente está num grupo. Deixa. Que daí, se com o tempo, talvez aquilo venha. Né? Às vezes a pessoa já consultou um espírito, ela quis treinar. Já foi no médium para ser magnetizada. Foi magnetizada. Mas mesmo assim, está treinando ainda e não sai nada. Então, não é para ser médium. Bom? As primeiras comunicações obtidas devem considerar-se meros exercícios. Tarefa que é confiada a espíritos secundários. Tá? Secundário, né, que é descartável. Aqui não tem sentido pejorativo. É secundário, isto é, aquele espírito está ali que é para desenvolver aquele médium. Desenvolver os fluidos. Não está ali para ser o espírito que vai ser responsável por trazer comunicações. Ok? Então, às vezes o trabalhador começa a perceber muito fluido. Sentir o fluido. Mas não vem nada na cabeça dele. Às vezes ele tem algumas entidades trabalhando, são espíritos
executando uma tarefa secundária para desenvolver os fluidos daquele médium. Anota aí que é importante também. Então aqui a gente tem os caboclos desenvolvedores da Umbanda que fazem isso, não só eles. E se o médium está trabalhando num grupo, que não é, vou colocar que não seja na Umbanda, tá? Mas pode ser também. E o médium não tem um fim sério, e esses espíritos, né, que às vezes estão ali só para desenvolver energia, os fluidos, a sensitividade, a impressionabilidade do médium, esse espírito pode acabar se ligando àquele médium. Porque às vezes é um espírito muito simples, né? Ele tem muita coisa para ser aprendido em termos de relações com outras pessoas. Ele vai conectando de maneira mais intensa aquele trabalhador. É um cuidado que a gente tem que ter. Bom, próximo item. Escolhos ou inconvenientes da mediunidade. Isso aqui é para a gente anotar mesmo, né? Escolhos e inconvenientes. Pode acontecer que o contato seja com espíritos inferiores, né? A gente chama de espíritos imperfeitos. Acontece. Né? Acontece. A gente não recebe lá, às vezes, os espíritos tá, sofrendo, ou que está perseguindo, espírito zombeteiro, brincalhão, leviano, zombeteiro. Se é um espírito leviano e zombeteiro, beleza. Mas e se é um espírito maldoso? Né? E se é um espírito maldoso? Se nós estamos num grupo, ok. Tem outras pessoas para poder analisar aquelas comunicações. Mas se a pessoa está sozinha, fazendo em casa? Já pensaram nisso? Então, espírito leviano zombeteiro, bandeirinha amarela. Espírito maldoso, bandeirinha vermelha. Alguém tem que intervir. Tá? A gente não sabe, né? Se é um espírito maldoso, a intenção não é boa. Ele tá ali para quê? O que ele quer ali? Ele foi trazido pelas entidades para poder ser contido no livre-arbítrio dele, porque ele veio uma ordem da justiça divina, né? E tem outro detalhe, né? Não é mais fácil os espíritos familiares nossos se comunicar com a gente? É. Mas isso não quer dizer que os espíritos familiares nossos sejam bons. Tem muitos que são levianos, são benteiros, são maldosos, né? E aí a gente precisa aprender a identificar a natureza do espírito. Então, como é que eu identifico a natureza do espírito? Isso nos ajuda a identificar a natureza do espírito, nos ajuda a perceber esses escolhos e inconvenientes da mediunidade. Tá? Então, eu preciso saber identificar fluido. Por isso, da impressionabilidade, é importante desenvolver a impressionabilidade e a sensitividade. Tá? E aí a gente tem que analisar o gênero e particularidade das comunicações. Não tem outro caminho, gente. Não tem outro caminho. Tem que analisar as comunicações que são dadas. Isso aqui, a gente está falando da pessoa que está desenvolvendo a faculdade mediúnica, ou que a já tem desenvolvido, né? Isso aqui é meio inerente ao trabalho, tá? A pessoa pode cair na dependência de um mau espírito
não porque ela quis, por conta do comportamento dela, às vezes, da falta de perícia em ter esses conhecimentos, né? Ou então por ter esse conhecimento e negligenciá-los. Né? Negligenciá-los. Mas a pessoa pode cair na dependência de espíritos imperfeitos inferiores por espontânea vontade. Não, eu quero desenvolver mediunidade a qualquer custo. A gente tem falado disso, né? Aí a pessoa vai cair em obsessões, no estado obsessivo, né? Que às vezes vai ser por anos. Por anos. E aí, ó, os espíritos vão trazer muitas informações mistificadoras, né? Vai tentar se passar por guia. E pode ser que o médium ali comece a ficar fascinado com aquelas informações de alto nível intelectual, né? Pode ser que o espírito ali ele se revele, que ele é bom, tal. Passa um monte de informação bacana, mas é um espírito hipócrita. Ele revela que ele se transformou, que ele aceitou uma conversão, né? Não vai mais prejudicar aquela pessoa, não vai mais fazer aquilo que está fazendo com o médium, tentar deixar o médium preso aos fluidos negativos, né? Ele fala que ele está querendo se redimir. E depois se mostra hipócrita. Não, eu tô aqui para pegar esse médium mesmo. Vou mentir para vocês. Mentir. E depois pode também acontecer desgraças materiais na pessoa. Problemas de saúde, sério. A pessoa pode vir a desencarnar. Isso porque ela quis desenvolver sua faculdade, né, a qualquer custo. É aquela história que eu falei. De alguma maneira, algum espírito consegue se sintonizar com a gente. Consegue se sintonizar. Então, aqui eu recomendo vocês estudarem de todo o coração. Gostaria mesmo que vocês estudassem. Um capítulo do Livro dos Médiuns, intitulado Causas da Obsessão. Tá? Causas da Obsessão. E não sei se é nesse mesmo capítulo ou um capítulo separado, que é Meios de Combater. Meios de combater a obsessão. Quando a gente fala obsessão, né, virou até um termo assim. Ah, obsessão todo mundo tem. Não é assim, gente. Não é assim. Obsessão é uma coisa muito séria. Porque enquanto é uma obsessão simples, beleza. Mas quando o negócio começa a degenerar com um processo de fascinação e subjugação física e moral, domínio da mente da pessoa, quando começa a afetar a saúde da pessoa, a pessoa começa a ter problemas de recursos materiais, né? Entidades podem planejar desgraça, acidente de carro com a pessoa. Pode acontecer isso, sim. A pessoa quebrar uma perna. Encontros funestos, né? A pessoa ser roubada. Envolvimento de situações que a pessoa pode ser agredida fisicamente. Perdas financeiras. Então, a obsessão não é algo banal. É banal para quando a gente estuda superficialmente. Mas quando a gente começa a estudar melhor a questão da obsessão, e entender essa relação entre o plano físico e espiritual, e que as entidades atuam vários momentos do dia através de inspiração, que ela joga o pensamento na nossa cabeça e deixa que a gente responde. A gente passa, a ter um cuidado maior, tá? Então, para o médium, esse cuidado tem que ser redobrado. Mas vira e mexe na vida da gente, né? A gente está trabalhando mediunicamente, pode acontecer da pessoa ficar com essa questão aí, ó. É meu ou do espírito?
esse pensamento que está vindo na minha cabeça é meu, de eu espírito Anderson, ou de outro espírito? De outro ser inteligente? Embora boa parte das coisas que foram ditas aqui se presta à escrita ou à fala mecânica, né? Mas ela serve também, tá? Para os outros tipos, tá bom? Por quê? Lembra? A classificação quanto ao modo de execução mecânico ou inconsciente, que a gente entende por inconsciente ou incorporação, semimecânico, semiconsciente e semi-incorporação, e intuitivo. Isso é a classificação segundo o modo de execução. Tá? O mecanismo puro é raríssimo. Raríssimo. Tá? Então, mesmo a pessoa que tem a falha escrita mecânica, frequentemente ela está associada à intuição. A intuição daquilo que está sendo falado. E a entidade, às vezes, depois sai mesmo no médium inconsciente, mecânico, ou de incorporação. A entidade sai e na hora que o médium volta, aquela informação está na cabeça dele. Alguma coisa, algum resquício tem lá, alguma lembrança. Então, para a maioria de nós, a gente descobriu, então, que nós somos médium de semi-incorporação e intuitivo. Ou semi-mecânico, né? Modo de execução. E aí? Após inúteis experimentações efetuadas seguidamente durante algum tempo, nenhum indício de movimento involuntário se produz, ou os que se produzem são por demais fracos para dar resultados. Então a gente não precisa ficar forçando para a mediunidade ficar inconsciente. Okay? Isso faz parte do desenvolvimento. Nós já falamos disso, que o médium perde muito tempo querendo que a entidade tome o corpo dele. Perde tempo com isso não. Porque a conexão primeira é na mente do médium. Tá? Na mente. Quando o médium é muito experimentado, muito bem formado, já muito tempo de estrada, aí ele já, o fluido bateu, ele já sabe, já entrega e do mesmo tempo que já está passando pela mente a informação que vai ser trazida, a entidade já usa os recursos dele e apaga. Mas esses são raros, tá? Raros. Então, se o médium não foi concedido ser exclusivamente mecânico, todas as tentativas para chegar a esse resultado serão frutíferas. Então, não percamos tempo, ok? Então, na Umbanda, isso é um tabu ainda. Não perca tempo em ficar desenvolvendo a faculdade de ação mecânica. Não fica preocupado com isso. Preocupe-se naqueles itens que nós colocamos. Impressionabilidade, sensitividade, conteúdo que vai ser passado. Se é falar, pressão na garganta, uma vontade imensa de falar. Né? Isso é mais importante. Se contente com o modo de execução semimecânico intuitivo e a faculdade não deixará de prestar grandes serviços se a souber aproveitar e não a repelir. Olha aí, ó. Então, da gente ficar forçando um desenvolvimento de faculdade, um modo de execução mecânico, pode ser que a gente esteja perdendo ou causando uma fraqueza da nossa faculdade intuitiva. Tá? Então, tendo consciência do que escreve, o médium é naturalmente levado a duvidar da sua faculdade. Quem é que nunca duvidou? Levanta a mão. Quem nunca duvidou, levanta a mão aí. Tá? Não sabe se o que lhe sai do lápis ou da boca vem de si mesmo ou de outro espírito. E a gente tem que se preocupar com isso durante a comunicação? Não. Escrever ou falar primeiro o pensamento que lhe for sugerido, sem se preocupar com saber se esse pensamento promana do seu, de si mesmo, ou de uma fonte diversa. Então, gente, se você já tem... Aí que entra as dicas.
se você já está num grupo que vai trabalhar mediunicamente. Grupo de pessoas sérias. Show. Se você já tem impressionabilidade ou sensibilidade, você sente os fluidos, você identifica que aquele fluido é uma entidade, forma a imagem no seu campo mental. Às vezes começa a formar vozes, audiências, começa a ter audiência. E você começa a ter uma vontade imensa de falar. Um monte de conteúdo de informação para trazer. Uma pressão energética na garganta, qualquer dúvida. A questão não é se tem espírito ou não. A questão é o quanto dessas informações é minha ou é da entidade. Porque a entidade vai utilizar nosso vocabulário. Nós já conversamos sobre isso. Vai utilizar os nossos conhecimentos, nossos materiais cerebrais dessa e de outras vidas. Então manda a bala. Dá a comunicação, deixa ela vir. Tem erro não. Então a gente não tem que se preocupar com isso, né? Com isso o quê? Se essa informação é mais minha ou é da entidade. Não preocupar com isso não, tá? Ou mesmo se a informação é da entidade ou é minha, eu estou sendo muito mais anímico, ou puramente anímico. Não devemos preocupar com isso. Ele deve prosseguir. Por quê? Se a gente começa a observar a gente com atenção, a gente percebe que muitas coisas que a gente fala ou que a gente escreve, a gente não passou pela nossa mente. Às vezes a gente não tinha nem pensado naquilo, nem raciocinado sobre aquela situação. E muito daquilo que a gente fala e pensa é contrário às nossas ideias e às nossas crenças, inclusive. Contrário às nossas crenças. Isso é um indício daquela informação foi enviada de outra pessoa. Olha aí que bacana. Tá vendo? Então, isso é uma prova evidente que tais coisas não provêm do médium, né? Não provém do médium. E aí, o que o médium deve fazer? Ele começa a descobrir. Veja que isso é um trabalho para a vida, né? Cada vez vai descobrindo mais detalhes, mais informações diferentes que vai vir na nossa cabeça, mais conteúdos. Às vezes o médium tem tanta cultura, tanto conhecimento, poderia passar tanta coisa, mas ele vai trabalhar e as coisas que são passadas ficam super restritas. Ficam super sucintas. É aquela classificação dos médicos que nós estudamos, né? Do gênero e particularidade das comunicações. A formação que o médium traz é de cunho religioso, de cunho filosófico mais simples, né? Característica de médio de gênero da comunicação é bem literário, bem feitinho, tudo, mas de maneira muito simples. E o médico tem um conhecimento, uma cultura muito grande. Isso também é a prova evidente da interferência da entidade. Tá? Então a gente tem que continuar. E a experiência que a gente vai tendo vai dissipando as dúvidas nossas. Beleza? Vocês estão anotando aí? Depois eu mando aqui esse mapa mental completo para vocês, tá? E para finalizar, isso você já é um médium formado, meu filho. Né? Se você já é um médium formado. Lembra, gente? Médium feito formado aqui é do ponto de vista da facilidade que a comunicação ela é trazida, tá? É quando o médium ele é muito fiel àquilo que está sendo transmitido pela entidade. A comunicação flui de maneira muito fácil, o médium não hesita, o conteúdo é amplo, é conciso, tem uma lógica, um raciocínio bacana por detrás, tem início, começo e fim, tá bom? Isso é diferente do médium experimentado, tá bom? E das qualidades morais do médium. Vocês estão começando a entender agora, né? Por que a gente tinha que ter feito o estudo da classificação dos médios? Então, se você já é um médium feito ou formado, eu vou até colocar aqui, ó, vamos lá. Médium feito ou formado, lá.
Vou tirar os outros aqui. Aqueles cujas faculdades mediúnicas estão completamente desenvolvidas, que transmite as comunicações com facilidade e presteza, sem hesitação. Concebe-se que este resultado só pelo hábito pode ser conseguido, porquanto nos médiuns novatos as comunicações são lentas e difíceis. Então, quem já tem mais tempo de estrada, quando a gente começa a estudar isso aqui, a gente faz inúmeras associações. E a gente começa a evitar um monte de mitos, né? Um monte de mitos. Tem gente que pensa assim, para eu poder trazer uma comunicação dessa forma, né? Com facilidade, com presteza, sem hesitação, eu tenho que falar rápido. Não, não é. Porque falar rápido, devagar, é uma característica física do médium. Tá? E das simpatias ou antipatias fluídicas entre o médium e a entidade. Então a gente vai deixando essas coisas de lado. É curioso, né? Porque a faculdade vai ficando mais natural. Né? Mais natural. Mais natural. Vamos voltar? Faculdade mediúnica esteja completamente desenvolvida. Venceu a resistência material. Olha aqui, ó. Isso aqui não vai ter no livro, não. Só vai ter isso aqui, aliás, né? Venceu a resistência material. O que é resistência material? Mecânica, fluídica. É o desenvolvimento das relações fluídicas entre o médium e as entidades. Então, o campo áurico do médium fica mais poroso, né? A conexão entre a energia do médium e a energia da entidade é melhor feita. É o sistema chave-fechadura, tá? O centro de força do médium ele trabalha melhor na absorção das energias. E a resistência psíquica, que é os medos, as dúvidas, as crenças limitantes do médium. Então, o médium com a faculdade bem desenvolvida, completamente desenvolvida, é dessa forma. Ele vence a resistência mecânica e muita resistência psíquica. Tá? Resistência psíquica é mais difícil. O pessoal, quem não assistiu às aulas anteriores sobre a classificação dos médiums, pede para a Maria Cristina passar aí a aula para a gente poder entender aqui depois os termos que estão sendo utilizados, tá? Porque senão a gente esquece. A gente não consegue entender os termos. Então, escreve ou fala com facilidade. E aqui, ó, aqui que inicia os verdadeiros desafios da mediunidade, tá? As verdadeiras dificuldades. Por quê, gente? Porque como o médium é muito mais desenvolvido, tem toda essa facilidade mecânica, né? Ele, obviamente, que ele vai chegar numa fase em que a faculdade por si talvez já não desenvolva tanto. Ele pode entrar numa condição, né, em que ele vai perdendo o entusiasmo com o trabalho. Vamos dizer assim, ele chega numa fase mais madura. Ele não está tão mais preocupado com a questão dos espetáculos, né? Ele já caiu um monte de mitos, de crenças engessadas que ele tinha em torno da mediunidade, né? E aí começa o verdadeiro desafio, ele começa a pensar em ser mais prudente, né? E ser um médium mais experiente. Ele vai começar a dar valor maior à qualidade moral dele como médium. Vocês lembram das qualidades morais? Que é uma forma de classificar os médiums? Então vamos lá. Qualidades morais dos médiums. Cadê? Roubaram aqui, ó. Classificação segundo as qualidades morais do médium. Vocês lembram aí, ó? Então nós temos os médiuns bons,
e os médiuns imperfeitos. Olha lá os médiuns imperfeitos, ó. A listinha aqui, ó. Né? E olha os médiuns bons, a listinha, ó. Olha lá. Se é um médium sério, um médium modesto, devotado, seguro. Quantos médiuns a gente não conhece que por algum motivo se perderam aqui, ó? Que eram médios sérios, eram médios modestos, devotados. Você lembra dos médios devotados? Os que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e deve, quando necessário, sacrificar gostos, hábitos, prazeres, tempo e mesmo interesses materiais ao bem dos outros. Não é fácil não, né? Olha o médium sério. Os que unicamente para o bem se servem de suas faculdades e para fins verdadeiramente úteis, acreditam profaná-las utilizando-se delas para a satisfação de curiosos e indiferentes, ou para futilidades. Na medida que o médium vai se tornando, percebe que a sua faculdade está mais desenvolvida, ele tem que ter uma atenção maior a essas qualidades morais. Tem que ter. Tá? Aí vai reforçar o desejo dele de ser um instrumento mais fiel e um bom instrumento de luz para as pessoas ao seu entorno. Vamos voltar para lá. Tá acabando, tá bom, gente? Então aí, o médium ele passa a ser mais criterioso, né? Ele passa a ser mais criterioso. Ele vai procurar definir um dia e um horário para trabalhar. Porque ele sabe que isso faz com que as entidades às quais ele está vinculado para trabalhos mais sérios, de maior representatividade, seja no plano físico ou no extrafísico, elas também têm os compromissos delas. E elas não vão estar, hoje é 1h da tarde, aí na semana que vem, no mesmo dia, no domingo, vai ser 1h, eu faço 5 horas. Será que vão ser as mesmas entidades que vão estar ali? Os espíritos bons não estão a dispor a toda hora. Tá? E outra coisa. Nós sermos vítimas de espíritos mentirosos. Né? Então a questão aqui é que o médico foi menos enganado até hoje. Tá? Futuramente vamos falar dessas condições. Né? Porque a gente analisa o teor da comunicação. A comunicação pode ser belíssima. Mas quem é o espírito que a deu? Se o médium não consegue identificar o fluido. Aí só acompanhando aquele espírito, dando aquele nome e várias comunicações dele, que a gente vai identificando quem é realmente aquele espírito. Ou o nível que ele se encontra na escala espírita. O médium pode se tornar presunçoso. Ela tem uma faculdade muito bem desenvolvida, e às vezes tem mesmo. Só que ele vai se tornando muito presunçoso. Né? O que é presunção, gente? Presunção é uma capacidade que a gente tem, não é uma capacidade, é o julgamento que a gente faz baseado em aparências. A gente acha que é uma coisa e não é. Então, os espíritos inferiores exploram a presunção do médium. Nossa, esse espírito comunica comigo, ele é foda. Ele comunica por 10 espíritos ao mesmo tempo. Ele está vendo tudo que está acontecendo. É o espírito mais evoluído do grupo. Médium presunçoso. E os espíritos facilmente manipulam esse médium. Tá? E o médium fica mais tarimbado também, né? Ele vai ficar usando a sua mediunidade para satisfação de uma curiosidade. Para saber da vida dos outros. Porque tem médium que tem audiência, gente. Né? Tem médium que tem audiência. Eu adoro ficar dando ouvido para ficar sabendo da vida das pessoas. Tem, gente. Tem isso mesmo.
Se você tem isso, não faça uso da faculdade dessa forma. Não faça. Tá? A gente não sabe quem que vai responder. Agora, se você tem liderança e alguma coisa está pressentindo o que está acontecendo, você não sabe identificar exatamente o que é com alguém, o seu grupo, aí você solicita para as entidades. Olha, tem alguma coisa estranha com fulano, ciclano, beltrano. Vocês poderiam, se for útil, me orientar para o melhor poder ajudar a pessoa e o grupo que estão inseridos? Percebe a diferença? Aqui eu quero saber o problema daquela pessoa. Mas o intuito não é ficar sabendo, fofocando, especulando a vida da pessoa. É ajudar aquela pessoa e ajudar o grupo a qual a pessoa está inserida. Então lembra, se você é de julgo médio já formado, agora que está começando as verdadeiras dificuldades suas. A gente começa a perceber coisas, depois desse estudo, que a gente não percebia antes. A gente começa a ficar com a orelha em pé, ó. A gente começa a ficar mais atento. Mas, por outro lado, a gente também fica um pouquinho mais tranquilo. Porque a gente já está um pouquinho mais maduro, né? Porque na mediunidade apanha mesmo, viu, gente? A gente apanha mesmo, tá? Pessoal, tudo bem? Deixa eu ver se tem chat aqui. Né? Bom, então acho que tinha que ser para falado aqui, né, sobre o desenvolvimento da faculdade. Foi falado. Isso aqui é um basicão, tá, gente? Isso aqui é um basicão. Eu vou mandar um print depois. Opa! De um GIF dessa imagem aqui inteira, ó. Igual a gente fez lá com os outros, tá bom? Para eles poderem acessar, tá? Aí futuramente a gente vai acrescentando as coisas aqui. Eu queria ter colocado mais imagens. Tinha bastante imagem para colocar aqui, ia ser muito bacana. Só que aí o arquivo ia ficar muito grande, pesado. Então, passa a palavra aí ao nosso irmão Gustavo, irmã Cristina, né, para eles poderem conduzir aí, abrir perguntas. Senão a gente já vai encerrando. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o tema exposto pelo irmão Anderson? Oi? Quero agradecer ao Jussão pela palestra. Infelizmente, hoje a gente teve um decoro pequeno, mas pelo conteúdo exposto também foi falado sobre isso, né? A gente preza muito pela egrégora que a gente forma. Não é só um estudo, né? Quando a gente se propõe a se reunir um grupo espiritualista como o nosso, o estudar se torna uma reunião, né? E a gente está se dispondo, que eu tenho certeza que a entidade, enquanto a gente está assistindo o Anderson expor o conteúdo, os nossos guias estão na nossa casa, estão benzendo, estão pondo orientações, né? Alguma coisa, alguma palavra que o São fala, às vezes toca mais pertinente na gente, desperta outras coisas. Mas bem, eu já aproveito, já quero comentar que a gente vai ter que mudar a forma, né? Porque, infelizmente, gravar, assim, né? Ter a reunião presencial, que acho que é online, que é o bacana, a gente formar a nossa egrégora, a gente está deixando, priorizando outras coisas que, assim, todo mundo tem, né? Se a gente for o dia do descanso, que é o final de semana,
for deixar, todos nós temos compromissos. A gente consegue compromisso fácil. Quem não queria estar num churrasco, tá com os amigos, com a família. Então, essa compromisso que não está tendo, então a gente vai ter que ver uma forma diferente de fazer. Já está finalizando já o período que a gente falou que ia ficar, né, de 2 meses. Alção, eu vou parar a gravação aqui, tá? Sim, senhor.